estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Thaís e vou estar com vocês a partir de agora. Hoje, nós vamos bater um papo sobre navegações. Você já ouviu falar sobre isso? O Espírito Santo é um estado com várias cidades portuárias. Você já reparou para pensar na complexidade dos navios que ficam nos portos? Eles são gigantescos e carregam toneladas de coisas. E na aula de hoje nós vamos entender como essa prática se expandiu e ainda movimenta boa parte das relações comerciais no mundo. A aula de hoje, para as turmas do 7º ano, anos finais, irá trabalhar com a seguinte habilidade: identificar conexões e interações entre as sociedades do mundo novo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações. Identificar a complexidade e interações que ocorriam nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Tem como objetivo compreender o motivo das navegações portuguesas do século XVI e analisar a chegada dos europeus no Brasil. Aproveita que a aula está começando e registre sua presença através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Então, bora navegar na história? Você já ouviu a pergunta: quem descobriu o Brasil? Já se perguntou de onde essa pergunta surgiu? Ou melhor, de onde vem essa ideia de descoberta? E o nome índio ou indígena? Por que os nativos daqui receberam esse nome? Na aula de hoje, nós vamos compreender como se deu esse processo. Para entender tudo isso, nós precisamos saber o que estava acontecendo lá no passado. Sabemos que o que chamamos hoje de Brasil já existia antes mesmo da chegada dos europeus. Existiam aqui no território brasileiro, segundo os dados publicados pela FUNAI, cerca de 3 milhões de habitantes, de nativos, sendo que aproximadamente eram 2 milhões que estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior, por volta aí do ano 1500. Nesse mesmo período, lá no continente europeu, as cidades estavam em constante crescimento, tanto comercial quanto urbano. Cada vez mais populosas e com seus recursos naturais já saturados, necessitavam de cada vez mais de metais, especiarias, que eram essenciais nesse período. Nesse momento da história, a Europa estava vivenciando o chamado mundo moderno, época das grandes invenções e também das grandes navegações. E essa modernidade europeia vai se encontrar com parte da história do Brasil, entre o século XV e XVI, por volta aí dos anos 1401 a 1501, mais ou menos. As práticas mercantilistas estavam a todo vapor. Mas o que seria esse mercantilismo? Segundo os historiadores, o termo mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que existiu na Europa entre o século XV e XVIII, conhecido como um período aí de transição entre a produção feudal e o modo de produção capitalista. Tinha como objetivo garantir a prosperidade do reino por meio do acúmulo de riquezas. Essa acumulação se daria aí por meio da arrecadação de metais preciosos como o ouro, a prata, e é a partir daí que se intensificam as navegações. Nesse momento, podemos dizer que a história da humanidade mudou seu curso. Com as navegações aumentando e essa expansão marítima e comercial, permitiu-se uma conexão entre 3 continentes: a Europa, a África e a América, até então desconhecida por alguns, pelos europeus. Nesse momento, um novo sistema de práticas econômicas estava vigorando. Ele tinha como base o acúmulo de riquezas, principalmente dos metais preciosos. Outros fatores também impulsionaram as navegações europeias e proporcionaram essa união de continentes. Um deles eram as famosas especiarias, considerada um item de luxo no continente europeu, mas que não se tinha plantação desses itens por aí. O inverno europeu era rigoroso e a escassez de alimento acontecia durante essa estação. E devido ao clima ficar extremamente frio, era preciso abater, então, os animais antes da chegada do inverno. E com a baixa das criações, era preciso manter essas carnes em boas condições para serem consumidas depois. E como eles faziam isso? Como conservar toda essa carne? É aí que entram as famosas especiarias. E o que eram essas especiarias? Especiaria eram temperos como pimenta, o cravo, a canela, o gengibre, a noz moscada. Esses condimentos ajudavam a preservar as carnes, mas também eram muito utilizados como remédios. Eram considerados itens de luxo, pois não era fácil achar uma pimentinha ou a canela por ali.
As especiarias vinham de outros continentes e de lugares bem distantes, como a Índia e a China, por exemplo. E por serem itens muito procurados, o preço era bem alto e muitas vezes ainda cobravam altos impostos nos locais aí onde vendiam esses temperos. Gênova e Veneza centralizavam esse comércio, compravam no Oriente e traziam para a Europa atrás da rota do Mediterrâneo e revendiam aos europeus por um preço bem alto. Era preciso navegar bastante para conseguir chegar nos territórios onde se vendiam aí essas iguarias. E a rota mais próxima já estava dominada pelas cidades italianas. E com isso, a Europa passa a investir nas navegações, na tentativa de criar novas rotas marítimas, para se livrar desses altos impostos que dificultavam ainda mais essa necessidade que tinham de conservar seus alimentos. E lógico que não era só por esse motivo. Descobrir novas rotas possibilitava a expansão do comércio e também tinham como desejo expandir a Afeganistão, que na época estava abalada, a modernidade estava batendo a porta, então encontrar novos territórios significava muito para eles, tanto no sentido econômico como no religioso. Nesse contexto de navegações, Portugal descobre uma rota alternativa para chegar ao Oriente, através da navegação feita pela costa africana. E passaram então a comprar as especiarias diretamente na fonte, retirando assim o monopólio dos italianos. A gente comentando assim, parece que foi algo bem simples, né, pessoal? Mas precisamos entender que navegar não era nada fácil naquela época. Haviam diversos problemas, dentre eles o alto custo, que era colocar uma tripulação no mar, o medo do desconhecido, a incerteza de achar uma terra ou não, e Portugal teve grande destaque nesse momento, conhecido também na história como o período das grandes navegações. Portugal era uma cidade unificada, ou seja, tinha um rei e o seu reino estava estável desde o século XIII. Então eles não estavam em guerra há muito tempo, ao contrário dos reinos vizinhos. Isso possibilitou um maior investimento nas embarcações e nas tecnologias da época. Eles reformularam a caravela, que permitiu aos portugueses se aventurar em mares bravos e desconhecidos, usando as velas triangulares e caracterizava as caravelas portuguesas, que tornavam possível navegar de forma segura contra o vento. Hoje nós temos GPS, internet e mais um monte de aplicativos que nos ajudam a chegar onde queremos. Mas lá no século XV era tudo mais difícil. Os portugueses criaram então instrumentos que o ajudassem a navegar e a se localizarem, como o assolabro náutico, por exemplo. Ele determinava a latitude de uma embarcação em alto mar. E por falar em dificuldade, imagina o perrengue que esses viajantes passavam. Essas expedições ao mar duravam dias e meses, e os navios eram os principais meios de transporte para isso. Nós falamos da caravela. Essa embarcação possibilitou a viagem a diversos territórios, pois com a caravela era possível conseguir navegar numa rota em zigue-zague, na direção contra o vento. No entanto, não era nada fácil. Essas embarcações eram espaços bem reduzidos, e tudo que levavam ali dentro era contado, precisava durar por toda a viagem. E tudo isso era para um grande número de pessoas que estavam embarcando. A refeição era à base de água e uma espécie de biscoito e muita bebida alcoólica. Agora nós vamos analisar essa imagem da caravela e ver as divisões de compartimentos. Aqui podemos ter ideia onde ficavam cada coisa. Aqui nós temos o porão, o castelo de popa, o camarote do capitão. E foram inúmeras as viagens. As mais famosas foram feitas por navegadores como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Todos eles patrocinados por grandes comerciantes interessados em conseguir mais recursos, como o ouro, a prata, as especiarias, para assim aumentar ainda mais seus lucros com a venda de seus produtos. Os principais objetivos dessas navegações a gente já comentou aqui, mas precisamos enfatizar novamente que, para além de um interesse econômico em conquistar novos territórios, a Europa era extremamente cristã, e esse período foi um momento de grande reafirmação de sua fé e da expansão do cristianismo. Em uma dessas viagens, feita pelo português Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui na América em 22 de abril de 1500, mais especificamente onde hoje conhecemos como a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Desembarcaram e se depararam com centenas de nativos nus aqui na praia, com diversos animais nunca vistos antes por eles. E esse encontro foi registrado pelo escrivão de Pedro Álvares Cabral, o português Pero Vaz de Caminha.
Em uma carta, que é considerado o primeiro documento escrito da história do Brasil, ele relata como esse encontro entre europeus e nativos aconteceu. Vamos ler um trecho dessa carta. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobriam com suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhe fez um sinal para que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Esse trecho da carta retrata o primeiro contato dos portugueses com os nativos. Os portugueses seguiram então viagem e chegaram então aqui no Espírito Santo por volta aí de 1535. E uma dica bem bacana que eu vou dar para vocês é para conhecer de pertinho essa história. Vocês podem visitar ali em Vila Velha a Casa da Memória, que fica no bairro Prainha. O espaço é um museu que possui uma exposição permanente sobre a colonização do solo espírito-santense. Tem réplicas de caravelas, embarcações portuguesas, as ferramentas de navegações, estátuas de personagens históricos, jornais e documentos sobre o sítio histórico que é a Prainha. O bairro é um dos principais pontos onde Vasco Coutinho, um dos primeiros donatários da capitania, atracou com sua caravela. Então, vale muito a pena a visita. Não só na Casa da Memória, mas como também na Igreja do Rosário, que fica ali bem próxima. Galera, um lembrete importante. Não esqueçam de registrar a presença nessa aula. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e vai abrir direto na nossa lista de presença. Aproveita e diz pra gente se você já conhecia a Casa da Memória ali em Vila Velha. E outra forma de contar pra gente também, se você tem uma fotinha visitando o espaço, é só publicar no Instagram e marcar nosso perfil, que é o Dever em Casa na TV. Falamos que aqui já habitavam mais de 3 milhões de nativos. Esses nativos chamados pelo europeu de índio, chamados assim, pois a rota marítima que seguiam iria até as chamadas Índias. E esses índios tinham todo o conhecimento do território, que até então era desconhecido pelos europeus. E daí vem essa ideia de descobrimento, de que significa encontrar algo desconhecido. Então, depois de conhecer o território e conviverem por dias com o nativo, os portugueses enviaram cartas, documentos que contavam a novidade para seus patrocinadores. Essa descoberta do novo território foi registrada pela Carta de Pero Vaz de Caminha, que descreveu o encontro com os nativos e os navegadores na beira da praia. Descreviam também tudo o que viam, como as aves exóticas, bem diferentes das aves conhecidas por ele. Em um outro trecho, na carta, Pero Vaz de Caminha dizia: um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a assinar com a mão para a terra e olhando para o colar, como se dizendo que ali havia ouro. Também olhou para o castiçal de prata e, mesmo assim, acenava para a terra novamente e para o castiçal, indicando que ali havia prata. Comentamos aqui que um dos objetivos das navegações era encontrar essas novas fontes de recursos para extrair os metais ouro e prata. E imagina só como esses portugueses ficaram ao ver os nativos indicando que ali tinha ouro e prata. Eles devem ter imaginado: nossa, achamos a fonte, né? Mas precisamos frisar que esse processo foi bem complexo. E na história, a gente chama ele de período pré-colonial. Nesse momento inicial, eles usavam o escambo entre o nativo, o indígena e o europeu. Você sabe o que significa isso, escambo? Escambo nada mais é que trocar alguma coisa por outra. Os portugueses ficaram impressionados com o que viram ali, e os nativos também. Os europeus usavam roupas, tinham joias, colares, espelhos, então faziam a troca com os indígenas desses itens por informações sobre a terra. Uma dessas trocas foram bem significativas. Uma planta típica da Mata Atlântica chamou a atenção dos portugueses. Era o pau-brasil. No século XV, havia milhares deles plantados aqui. É uma espécie de árvore que pode chegar até 20 metros de altura, de cor avermelhada por dentro de seu tronco. E essa cor avermelhada que tinha em seu tronco era muito utilizada pelos portugueses para atingir tecidos, usarem para fazerem roupas. E pela abundância dessas plantações aqui, ela foi explorada durante muito tempo e foi um item de escambo com os indígenas. Milhares dessas toras foram levados para a Europa por meio das caravelas. E aqui nesse mapa a gente pode ver como foi esse processo. A gente tem os indígenas cortando as toras, as caravelas fazendo o transporte.
Essa prática de navegar e de transportar mercadorias por meio de navios ainda permanece e de forma bem intensa nos dias atuais. Ano passado, de acordo com o jornal local, o Porto de Vitória bateu seu recorde de movimentação de carga. Foram quase 8 milhões de toneladas movimentadas em apenas um ano. Observem essa foto. Nela a gente pode perceber a movimentação portuária. Fica bem ali no centro de Vitória, é o Porto de Vitória, no centro da capital. Essa fotografia foi feita a partir do Palácio Anchieta. Dali a gente consegue enxergar o porto bem à nossa frente. Se um dia vocês estiverem de bobeira, observem a paisagem, reparem na movimentação dos navios. E ali são navios gigantescos que saem todos os dias com mercadorias para a Europa, para a Ásia. E agora, vamos ver se vocês prestaram atenção em toda a aula. Chegou a hora da nossa atividade. Vou fazer 2 perguntas e já volto para corrigir juntos de vocês. Pergunta 1. O que motivou os europeus, especialmente os portugueses, a navegar? Vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. As navegações portuguesas foram motivadas por diferentes fatores, econômicos, sociais e religiosos. Entre eles estava a busca por recursos naturais, como o ouro, a prata, para sustentar o reino que agora precisava acumular riqueza. A expansão da fé cristã também foi um motivo, pois na época estava sendo questionada com o novo momento moderno que estava acontecendo. E também outros motivos que foram as especiarias, lembram delas? Elas eram itens essenciais da vida dos europeus nesse momento, usados como tempero, como remédio. E agora nós vamos para a última pergunta. O que garantiu que as viagens portuguesas fossem um sucesso? Pensa aí e daqui a pouco eu volto para conferir com vocês a resposta. Os portugueses inventaram diversas ferramentas. Uma delas foi o astrolábio náutico, que auxiliava nas navegações destemidas. Ele era um instrumento que media a latitude de uma embarcação em alto mar. Mas o aperfeiçoamento das caravelas garantiu o sucesso das navegações portuguesas. Isso porque suas velas eram triangulares e permitia que os navios fossem contra o vento. Então os portugueses, com suas ferramentas e caravelas, saíam por aí navegando tudo. Galera, hoje a gente viu muita coisa legal e entendeu como o europeu chegou no Brasil e nas Américas. Vimos que as especiarias, ou melhor, os temperos, foram muito importantes para eles e eram considerados itens de luxo. Falamos sobre o sucesso dos portugueses nas navegações e as suas invenções e ferramentas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e antes de terminarmos, registre sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vai abrir direto na nossa lista de presença, aí é só preencher e no final tem espaço para recadinhos, sugestões, você clica em enviar e pronto! Até a próxima, pessoal! E lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!